Pessoal, vamos lá. Agora a gente tem que falar um pouquinho sobre petição inicial. E eu vou trazer a vocês aqui, está aí no material de vocês, um breve conceito, não é o que é cobrado, mas os requisitos sim. Todos eles ali previstos no artigo 319 e no artigo 320 são ali, claro, altamente cobráveis enquanto matéria. Portanto, galera, por gentileza, ao material, petição inicial. Conceito. Vou fazer a leitura rapidinho aqui, tá? Ato formal necessário para a propositura da demanda. Nele, o autor externa a linha de qual a sua pretensão. Seu protocolo junto ao judiciário, como já vimos, dá início ao processo. Portanto, petição inicial, é um ato formal, cujos requisitos estão aqui devidamente previstos em lei. Nele, artigo 319, está aqui a íntegra do artigo 319. Só que eu vou pegar cada um desses requisitos e os parágrafos e, claro, examinar aqui com vocês com todo o carinho do mundo. Galera, portanto, o primeiro requisito é a petição inicial. O juízo aqui é dirigida. Bom, quando a gente pensa na organização do Poder Judiciário, Brasil, a gente tem vários compartimentos da jurisdição. Nós temos a Justiça Federal, Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho, Justiça Militar. Justiça Comum, essa que são ali as ditas, entre aspas, compartimentações dos tribunais de justiça dos estados, ok? E ali a gente tem também, nos estados, já que aqui o foco é TJ, comarcas. Dentro da comarcas, varas especializadas em determinada matéria, em determinado direito material, ok? Além dos juizados especiais. Então, nós temos uma organização que pressupõe a existência de vários juízos. Juízos esses que, pela lei, tornam-se competentes ou não para uma determinada causa. Portanto, quando aqui a gente tem esse primeiro requisito, o juízo aqui é dirigido a essa petição inicial, o juízo a quem aqui o autor leva a sua pretensão. Nós estamos partindo da premissa que ele, cidadão autor, está levando a demanda, notadamente ao juízo que apto seria, que competente seria, para conhecer da causa, para conhecer da sua pretensão. Por isso, esse é o primeiro requisito dela petição inicial. Para a galera que não é do direito, por favor. Eu estou aqui criando uma identificação daquilo que é um documento formal. Ao juízo comarcal, ok? Um documento formal, onde ali a gente tem a apresentação da pretensão, cujo protocolo desse documento especial dá início ao processo, como a gente já viu. Portanto, aqui, senhores, o juízo aqui é dirigida. Mas eu tenho também que apresentar os nomes, tanto daquele que seria autor, quanto do réu. Ou até mesmo, havendo situação de litisconsórcio, de quem são os autores e ou quem são os réus. Mas não basta que a gente aqui tenha a nominação. É nome e os demais elementos de qualificação. Ok? Prenomes, estado civil, a existência, se for o caso, de união estável, profissão, CPF, sendo pessoa natural, sendo pessoa jurídica, CNPJ, domicílio e a residência, bem como o endereço eletrônico. E se aqui eu friso o endereço eletrônico, senhores, é porque, particularmente, é a grande novidade dentro do elemento ou elementos de qualificação, que a lei processual atual exige em detrimento da lei anterior. Eu vou colocar domicílio e residência, que pressupõe domicílio e residência física, né? O apartamento, a casa, onde o cidadão mora.
Mas eu devo trazer também o endereço eletrônico, que é o e-mail. Até porque hoje, inclusive, o ato citatório, preferencialmente, por esse meio será realizado para alguns. Portanto, de qualquer forma, senhores, o que eu preciso muito é que os senhores vivenciem todos esses elementos de qualificação do item 2 e que também é um elemento de qualificação, tanto do autor quanto do réu. O endereço eletrônico mais inválido. De repente, o autor, o dele é autor, tudo bem, mas de repente o autor não tem todos os dados de qualificação do réu. Sobre isso, quando chegarmos nos parágrafos desse artigo 319, nós vamos trabalhar. Mas, por enquanto, o que eu quero? Inciso 1º, o juiz aqui é dirigido. Inciso 2º, partes do processo, autor e réu, e os elementos de qualificação, com a ênfase que a gente está aqui apresentando a vocês. E eu devo apresentar aquilo que em direito processual a gente chama de causa de pedir, que é o fato e os fundamentos jurídicos do pedido exemplo. Senhores, determinado cidadãozinho, não está a receber. Galera, eu tomo água durante a aula, tá? Canequinha de Ouro Preto. Amo essa cidade. Amo Ouro Preto. E aí, me permitam aqui, tem uns cursos que tem umas frescuragens, já não pode tomar água durante a gravação. Ah, então eu vou ficar engasgando. Que lindo, beleza. Me ajuda aí, né? Sério, tô brincando não. Tá? Só permite nos intervalos, ou quando a câmera não está captando o professor, aquelas frescuragens que aqui não tem. Aqui é conteúdo, vambora, tá? Vamos junto, beleza? Sem frescuragem, pelo amor de Deus. Então vem cá, exemplo, o cidadãozinho tem um pai, só que essa criatura não está prestando os alimentos ao cidadãozinho. E ele tem esse direito. Então ele pode propor uma ação, exato, uma ação de alimentos. O pedido dele será que o seu pai seja condenado a lhe pagar mensalmente determinada quantia. Ok? Ótimo. Mas para que esse pedido possa ser apreciado pelo Poder Judiciário, fatos devem existir. Quais? De que realmente aquele cidadão réu é o pai da criaturinha e, de repente, já há esse reconhecimento. Senão, teria que fazer um pedido primeiro de investigação de paternidade no mesmo processo, depois fazer o pedido de alimentos. Não é isso? Então, qual que é o fato constitutivo do direito? Ser o autor menor filho de, que não está pagando alimentos. Fundamentos jurídicos. Necessidade do cidadãozinho receber, possibilidade do outro pagar. Ok? E disso vai desaguar justamente o que? O pedido de alimentos. Então, quando a gente pensa em composição de causa de pedir, é ali, senhores, a apresentação do fato e dos fundamentos jurídicos do pedido, para que aí, portanto, ele, autor, possa fazer o seu pedido com as devidas especificações, que é justamente a sua pretensão enquanto autor. Então, aqui, percebam, nós temos os 4 primeiros requisitos dela petição inicial. O juízo aqui é dirigido a essa sua pretensão. Quem eu sou enquanto autor, quem é o réu, com os elementos de qualificação que me levam ao Poder Judiciário, o fato constitutivo do meu direito, as consequências negativas que eu estou tendo na minha esfera de direitos no mundo real, que justificarão o meu pedido contra esse cidadão. Percebam que é uma organização objetiva e subjetiva muito lógica nesses 4 primeiros requisitos dela petição inicial, mas existem outros. Valor da causa é uma exigência legal. Mesmo que ela causa não tenha ali um conteúdo econômico aferível, o valor da causa deve constar. Geralmente é o valor econômico daquilo que está sendo objeto de discussão.
Mas temos também as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos que ele alega. E essas provas podem ser documento ativo de testemunha, depoimento pessoal, realização de perícia. Eu não preciso, de repente, procedimento comum, trazer o rol de testemunhas, nem os quesitos de perícia, mas já vou indicar que eu vou me valer dessas provas para poder demonstrar que os fatos que eu aleguei justificam realmente o meu pedido. E, por fim, a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação ou de mediação. Porque, como a gente aqui afirmou, no procedimento comum, a regra é justamente a tentativa de resolução do conflito por conciliação, por mediação, por técnica autocompositiva, mas pode ele, autor, desde logo na petição inicial, demonstrar desinteresse. Se isso vai gerar ou não a designação da audiência, é algo que eu vou conversar com vocês nessa aula ainda, mas um pouquinho mais na frente. Primeiro, eu quero que os senhores também observem ser hoje requisito da petição inicial a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. Atenção! Não é mais requisito da petição inicial, conforme artigo 319. O requerimento de citação do réu, vamos de novo? Não é mais requisito da petição inicial. Conforme sempre foi, e agora na lei nova que não é, o requerimento de citação do réu. Não tem mais não, galera. Ok? E isso se torna nitidamente o quê? Uma enorme armadilha em termos de prova. Portanto, senhores, eu tenho aqui os requisitos dos incisos 1 a 7 do artigo 319. E dentre eles eu não enxergo, perfeito, o requerimento de citação, que ele não é necessário, porque independentemente desse requerimento, o réu há de ser citado, conforme previsibilidade de uma lei desse Código de Processo Civil, que em aula futura a gente discutirá. Guardaram os requisitos, senhores? Beleza, mas eu plantei aqui uma ideia. Qual a ideia que eu plantei aqui? A ideia de que, de repente, 319, inciso 2º, nome, prenome, domicílio e residência, endereço eletrônico, CPF, o CNPJ, Estado Civil, união estável. De repente eu não tenho todos os elementos de qualificação do cidadão conhecido como réu. E isso me inibiria de levar ao juízo a minha pretensão? Claro que não, senhores. Dentro de um processo constitucional, justo e democrático, eu tenho que assegurar a todos a real oportunidade de levar ao Poder Judiciário as suas pretensões. Então, aqui, nesse contexto, surge eles 3 parágrafos do artigo 319. Primeiro, caso o autor não disponha das informações previstas no inciso 2, e, claro, as minhas, enquanto autor, elementos de qualificação, eu tenho. Eu, de repente, não tenho a do réu. Poderá, na petição inicial, o autor requerer, neste caso, ao juiz diligências necessárias para a sua obtenção, gerando, muitas vezes, a intimação de órgãos públicos, de empresas prestadoras de serviços públicos, senhores. Por exemplo, está aqui um celular, beleza? Logo eu tenho em meu nome conta num lugar qualquer aí, numa operadora qualquer, que tem o meu endereço. E ali na petição inicial não tem o autor o endereço do réu, até para viabilizar corretamente a citação. Então ele pode requerer ao juiz, demonstrando que ele não tem esse endereço do réu, que o juiz ali diligencie junto a órgãos públicos, Receita Federal, Tribunal Regional Eleitoral, ok? Junto a empresas prestadoras de serviços, bancos, empresas de telefonia e outros,
de tal forma que, uma vez obtido esses dados cadastrais, a gente consiga ali efetivar corretamente o ato citatório. E o que está me dizendo justamente a lei, na continuidade aqui, senhores, é que a petição inicial não será indeferida. Se, mesmo não existindo as informações do inciso 2, for possível a citação do réu. Então, de repente, eu não tenho algum dos elementos de qualificação do réu, ok? Mas isso não inviabilizaria a citação. E Val, mas de repente não tem nem o endereço. Posso, se eu não conseguir realmente o endereço, citar o cidadão réu por edital, ok? De repente, sequer a nominação correta, nome, sobrenome, como a gente chama, o nome ou prenome, como lançado está no inciso 2º do artigo 319, nem isso de repente eu tenho, senhores. Mas talvez isso não iniba que eu realize o ato citatório, é encontrar o fulano, que talvez eu conheça por um apelido, no local tal, e dali viabilizar corretamente a citação. E, por fim, em parágrafo 3º, a petição inicial não será indeferida pelo não atendimento disposto no inciso 2, ok? Se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça, esses 3 incisos aqui lançados são parágrafos, são novos, digamos assim. Novos porque não estavam previstos no código anterior, mas estão previstos agora. E, portanto, devem ser objeto de muito carinho dos senhores aí, no estudo, na profundidade que a gente está colocando aqui, mas não é tão somente dos requisitos do artigo 319 que vive o Código de Processo Civil. Nós temos também, senhores, o artigo 320. E o que nos diz o 320? Que também é requisito da petição inicial, que ela seja instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação IVAL. Quais são documentos indispensáveis, senhores? Depende muito. Se eu estou discutindo a nulidade de uma cláusula contratual, esse contrato. Se eu estou querendo o despejo de alguém, o contrato de locação. Se alguém ali está buscando divórcio, a prova do casamento. Então depende muito esses documentos indispensáveis ao caso concreto submetido ao Poder Judiciário. Portanto, afinem para mim, por gentileza, em termos de estudo. Requisitos da petição inicial, artigo 319, ok? Bem como artigo 320, sendo essa matéria altamente cobrável. Próximo bloco, continuamos com elementos fundamentais da figura editalícia de vocês.